amigos do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, que volta a falar de economia com o consultor Gessner Oliveira, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, sócio da Go Associados e colunista da Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Gessner? Obrigado pela presença mais uma vez. Prazer enorme estar aqui. Ok. Gessner, o assunto hoje é infraestrutura. Estima-se que projetos já contratados ou engatilhados tenham potencial de investimentos de mais de 300 bilhões de reais, isso apenas nos próximos anos. Em relação a projetos com algum tipo de estudo concluído já, segundo o Banco Itaú BBA. Gessner, o que falta para que esses investimentos saiam do papel que o governo, o Congresso e o Poder Judiciário podem fazer nesse sentido? Olha, para esses investimentos saírem do papel, você precisa um bom ambiente de negócios, porque quando alguém vai investir em um aeroporto, em uma rodovia, em uma hidrovia, ele depende de muitas coisas. Ele depende do investimento público complementar, né? Muitas vezes, digamos, a rodovia, aquela rodovia depende de outras obras complementares para que ela seja, digamos, tenha um tráfego razoável, etc., seja rentável. O empreendedor depende muito da política de tarifas. Quer dizer, se ele combina uma tarifa de pedágio de, sei lá, R$5 durante um determinado período, se ela é congelada ou se ela é reduzida, isso pode acarretar um prejuízo monumental. Segurança jurídica. Ele precisa de segurança jurídica, ou seja, que aquelas regras sejam respeitadas ao longo do tempo. E isso, às vezes as pessoas falam assim, puxa, mas o sujeito ganha muito dinheiro com a rodovia, é um abuso, etc. Bom, mas precisa ver qual foi o investimento realizado, né? As despesas de capital para uma rodovia, para uma ferrovia, por exemplo, são gigantescas. Para alguém investir bilhões de reais em determinadas obras, é preciso haver alguma rentabilidade dessas obras. E isso tudo precisa ser muito bem estudado. Eu acho que hoje nós conseguimos montar, através do programa de parcerias de investimento, que foi montado no governo Temer e foi muito valorizado pelo governo Bolsonaro e até aprimorado, melhor estruturado. Esse sistema que dá esses projetos, como você mencionou, de mais de 300 bilhões de reais de investimento, esse sistema só funciona se houver essa palavrinha-chave, segurança jurídica. Quer dizer, eu vou entrar no jogo, mas eu preciso saber quais são as regras, daí eu vejo se dá para entrar ou não dá, e se essas regras não serão alteradas durante o jogo, que aí é terrível, né? Então, isso é fundamental. Acho que o Brasil pode e deve caminhar nessa direção. E o benefício para a sociedade é enorme, porque a infraestrutura é uma coisa quase que mágica, Daniel. Ela primeiro tem o condão de estimular muito a economia. As estimativas que nós temos indicam que até um volume menor do que o que você mencionou, de 300 bilhões, o volume da ordem de 135 bilhões de projetos do PPI, podem levar a um crescimento do produto de mais de 400 bilhões de reais. Então há uma espécie de milagre de multiplicação dos peixes. É muito dinheiro. Gessner, para o amigo, para a amiga do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes entenderem bem do que a gente está falando, quais são os segmentos da infraestrutura que mais demandam investimentos no Brasil? Olha, praticamente tudo. No Brasil, nas últimas 2 décadas, houve mais investimento em telecomunicações, que ainda não foi o suficiente, mas pelo menos houve mais investimento. Mas no restante há um déficit de investimentos fenomenal. Por exemplo, energia, né, em transmissão, em geração. Na parte de geração, por exemplo, a Eletrobras não acompanhou as necessidades de investimento. Agora, a economia, como ela está mais, digamos, crescendo pouco, você não tem um impacto tão grande, mas a economia crescendo a 3, 4%, a demanda por energia será muito maior, né?
Depois você tem rodovias, 80% das rodovias não pavimentadas, então você tem uma demanda enorme. Portos, você tem gargalos terríveis, a gente não consegue escoar a nossa produção e não há integração entre os nossos portos e as ferrovias, entre as rodovias, ferrovias e portos, né? Os transbordos são muito precários, então aí falta muito investimento. Certamente rodovias e saneamento. Saneamento, basta dizer que metade da população brasileira não tem acesso à coleta de esgoto. Quer dizer, isso você precisa, na verdade, ter o básico, que é algo que deveria já existir há 3 décadas, que nós não temos. Ou seja, é uma questão também de oportunidade. É um problema e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade. Mas, por outro lado, também é preciso haver vantagens. E um ponto importante é a questão do financiamento, né, Gésler? Como enfrentar isso? Olha, essa é uma questão chave. Até agora, a resposta foi financiamento público subsidiado. Algum grau de subsídio para obras essenciais e que não tem tanta atratividade terá que continuar, evidentemente. Mas é preciso haver um melhor ambiente de negócio que atraia mais capital, e no mundo existe esse capital. Há vários fundos de infraestrutura interessados e que veem, como você bem assinalou, a oportunidade. Vem um país carente de infraestrutura, portanto, tem que ser um investimento rentável, porque tem tanta demanda reprimida, né? Então precisa melhorar o ambiente de negócio, ao mesmo tempo tem instrumentos de captação. Por exemplo, debêntures de infraestrutura podem ser instrumentos adequados, que você capta dinheiro para investir em projetos rentáveis. De novo, a segurança jurídica faz com que haja menor risco. O menor risco permite que você possa captar esse recurso mais barato, porque se houver muito risco, poderá até haver dinheiro, mas vai cobrar uma taxa muito elevada, né? Como é que você tem visto, Gésler, os primeiros movimentos do governo Bolsonaro em relação a essa questão? Olha, os primeiros movimentos foram positivos, a começar por algo que é básico, que, no entanto, no Brasil não se fazia, que era integrar a logística, né? Então, por exemplo, nós tínhamos a área toda de logística muito fragmentada. Agora não, nós temos o Ministério da Infraestrutura e a parte de transporte aquaviário, transporte ferroviário, rodoviário integrados, né? Sob um comando técnico. Isso me parece que do ministro Tarcísio, né? Isso me parece muito positivo, né? Foi um passo e, na verdade, foi um aprimoramento da própria criação do programa de parcerias de investimento. Eu acho que nos últimos 2 anos nós evoluímos, e os primeiros sinais do governo Bolsonaro, seja do ponto de vista da prioridade da infraestrutura, seja do ponto de vista da organização da infraestrutura, são muito positivos. Gésler, no livro Desafios da Infraestrutura no Brasil, né, que você organizou e lançou recentemente, você diz que os investimentos no setor podem ajudar a gerar milhões de empregos. De que forma isso se daria na prática, Gésler? Qual esse potencial de maneira mais específica? Olha, na prática significa o seguinte: se nós vamos construir uma rodovia, um consórcio será encarregado dessa construção. Isso vai mover a economia, o que a gente chama de efeito direto, né? Você vai ter imediatamente investimentos para constituir aquela base de construção, etc. Agora, essa empresa vai contratar outras empresas e vai precisar de outros setores, né? E vai contratar uma série de trabalhadores, de técnicos, de engenheiros, etc. Isso são os efeitos indiretos. E ao longo de todo esse processo, você tem geração de renda. E essa renda vai significar renda familiar, vai significar consumo, etc. É possível calcular isso aí. Daí que a gente deriva um cálculo
de que algo como 135 bilhões na infraestrutura gera mais de 400 bilhões no produto. E gera algo da ordem de 8 milhões de empregos, Daniel. Realmente é uma coisa impressionante. E é exatamente o que a gente precisa. Nós precisamos gerar oportunidade de trabalho, de emprego para as pessoas, né? Nós temos um estoque de desempregados muito grande, e nós precisamos urgentemente de aumentar a competitividade da economia, fazer com que não só dentro da fazenda e no nosso agronegócio seja muito competitivo, mas que a logística seja competitiva, que a soja brasileira chegue a um porto na Europa ou nos Estados Unidos ou na Ásia a um custo barato. Nós já conseguimos isso pela nossa tecnologia, pelo grande avanço que o agronegócio brasileiro teve, mas nós ainda não estamos conseguindo do lado da logística. A gente deixa a safra, ou seja, pelo acostamento, quando tem acostamento. É fundamental para consolidar mesmo, né, a recuperação e colocar o país num outro patamar, para a gente fugir daquela tal história do voo de galinha. E para o trabalhador, né, porque o salário real, né, e aqui para quem acompanha aqui o canal da Bandeirantes, o salário real depende da produtividade. Não tem milagre, quer dizer, você ganha mais se você é mais produtivo. E para você ser mais produtivo, você precisa ter um sistema à sua volta que ajude. Quer dizer, você precisa ter boa internet, você precisa se locomover dentro da cidade rapidamente, não pode ficar tendo apagão toda hora, tá certo? Tudo isso atrapalha a produtividade no Brasil. E a infraestrutura exatamente provê esta produtividade que hoje tanto falta ao país. Géser Oliveira, sócio da Go Associados, professor da Fundação Getúlio Vargas, colunista da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado mais uma vez pela presença no canal oficial de vídeos da Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer. Curta este vídeo e não esqueça de se inscrever no canal oficial de vídeos da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Até mais.